Agora, só que a meta-análise e a revisão sistemática são duas técnicas de pesquisa que são diferentes entre si, mas que elas têm aparentemente uma questão oculta. Não é que elas sejam ocultas, mas elas são, entre aspas, tão parecidas com alguma coisa que vocês já estão acostumados, que não conseguem discriminar. Então, esse às vezes é um dos problemas da aprendizagem. Você memoriza com grande facilidade o que é muito diferente. Entende o que é muito diferente. Então, por exemplo, a meta-análise e a revisão sistemática não são parecidas com revisão de literatura? Não parece? Não parece. Tudo é ler um bando de artigos e fazer alguma coisa com eles. Só que há uma diferença. Vou começar pelo que é mais diferente da revisão de literatura. Quando você faz uma revisão de literatura, você faz uma revisão de literatura para quê? Óbvio que na revisão de literatura você vai rever a literatura, claro. O que já foi escrito, o que já foi escrito. Você vai buscar algumas referências sobre aquilo, sobre o que você está. Certo. Mas quando você faz isso com um objetivo. E o objetivo dessa revisão de literatura que você faz na sua tese é defender a sua tese. Sim. Né? Sim. Então, nesse processo de defender a sua tese, fundamentar a sua tese, argumentar em defesa da sua tese, etc, você faz uma série de seleções. Sim, você lê muitos artigos. Sim, você busca muitas referências. Mas todas elas, de alguma forma, estão condicionadas ao objetivo da sua tese, a questão norteadora da sua tese. Está claro? E aí, não importa o que você faça, desde que aquilo seja pertinente à sua dissertação, à sua tese. Então, está claro que, nesse momento, eu faço uma revisão de literatura que, dentro de certos limites, eu vou usar o periódico da CAPES, eu vou perguntar para amigos, eu vou pedir para o meu orientador, eu vou fazer uma série de coisas que não vão ser diferentes de quando eu faço uma revisão sistemática ou quando eu faço uma meta-análise. No sentido concreto de buscar um artigo em algum lugar, um livro, ou o que seja, não faz diferença. O que vai caracterizar essa revisão de literatura da sua dissertação ou tese é o objetivo que você tem em mente quando busca essas referências. Está claro? E no caso específico da dissertação e da tese, o objetivo é fundamentar a tese que você vai defender. O método que você utilizou, a questão norteadora, a importância, o significado da questão norteadora, a capacidade que você tem de problematizar o seu tema, etc. Ou seja, está tudo rodando em torno da sua tese. Está claro? Então, quanto a isso, não tem dúvida. Bom, na meta-análise, você também vai, entre aspas, fazer a mesma coisa. Vai entrar num banco de referências, vai falar com o seu orientador, vai buscar talvez arquivos do seu laboratório. Ou seja, você vai buscar o máximo possível de referências sobre um determinado tema. Só que, no caso da meta-análise, o seu objetivo não é, como na tese, defender
uma tese ou defender aquilo que você está produzindo. No caso da meta-análise, você está testando um determinado procedimento, testando uma determinada ação. Está claro? E veja, em circunstâncias, vamos chamar assim, mais tradicionais, para testar um determinado procedimento, você faz um experimento. Né? Uma forma de dar aula, uma forma de ensinar, uma forma de... Você não sabe se aquilo funciona ou não, você quer saber, então monta um experimento onde aquilo de alguma maneira é aplicado e você vê o que aconteceu. E aí, para saber, tem vários modelos de experimento, como é que você faz, como é que não faz. Mas o fato é que, nessas circunstâncias, você tem um procedimento X a ser testado, você testa no campo esse procedimento e, em função dos resultados, você conclui se aquele procedimento funciona ou não, ou quais são as vantagens ou desvantagens daquele procedimento, se existem efeitos colaterais ou não, e assim por diante. Está claro? Isto não é uma meta-análise. No entanto, quando você faz isso, a ideia é que você faça o experimento e publique. Resultado, você publicou um artigo. Tá bom. Se esse experimento, se essa técnica, se esse procedimento tem algum tipo de relevância, é provável que outros pesquisadores também experimentem de diferentes formas ou testem esse procedimento em alguma circunstância, em algum momento, em alguma situação. Né? Significa dizer que na literatura haverá 1, 2, 3, 10, 15, um certo número de artigos que testaram esse procedimento. E tendo testado, chegar a conclusões. Pois bem, o que você faz para saber por quê? Se você tem um artigo 1, ele chegou a um tipo de conclusão. Tem um artigo 2, ele chegou talvez a um outro tipo de conclusão. Ou seja, você não espera, em princípio, que os 10 ou 15 artigos que falam desse procedimento tenham sempre os mesmos resultados. Eles vão ter algum tipo de variabilidade. Talvez alguns entrem em conflito, outros fiquem harmônicos e assim por diante. Como é que você faz para pegar os 5, 10, 15 ou 20 ou 100, ou seja lá o que for, artigos que falam, que testaram esse procedimento? Até o advento, por favor, eu estou exagerando, estou simplificando muito a situação. Até o advento das técnicas de meta-análise, o que você podia fazer era olhar todos eles, lê-los todos, refletir sobre eles e ter uma conclusão pessoal. Né? O que a técnica de meta-análise permite é que você pegue esse conjunto de artigos e utilize esse conjunto de artigos como sujeitos da sua pesquisa. Então, num certo sentido, a meta-análise é um estudo de segundo nível sobre o procedimento. Um determinado pesquisador, ou um determinado conjunto de pesquisadores, fez experimentos sobre aquele procedimento e publicou os resultados. O pesquisador que utiliza uma técnica de meta-análise vai utilizar como sujeito da pesquisa, não as pessoas, por exemplo, as pessoas nos quais os procedimentos foram testados, mas os artigos resultado destes experimentos. Então, é como se houvesse um segundo nível. Essa é a ideia do meta, né? Meta-análise, metacognição. Quando eu falo de metacognição, eu falo de um discurso de segundo nível sobre a cognição. Quando eu faço de meta-análise, eu falo de um discurso de segundo nível sobre a análise feita pelos pesquisadores nos sujeitos da pesquisa. Então, ou seja, nesses diferentes artigos existem diferentes características.
Então, da mesma forma, por exemplo, que quando você está fazendo um trabalho empírico com, vamos dizer, sujeitos e não com artigos, você precisa caracterizar a amostra da sua população, se eram pós-graduandos, se eram graduandos, se eram alunos, se eram homens, mulheres, não sei o quê, que idade, qual foi a faixa e assim por diante, para poder, por exemplo, que o seu leitor entenda sobre quem você está falando, na meta-análise a gente também precisa fazer isso, né? Para que a gente possa perceber, por exemplo, a diferença dos grupos e, mais do que isso, em que medida essa diferença dos grupos pode ter algum efeito nos resultados apresentados. Então, aqui foi uma incidência maior, aqui foi uma incidência menor. Mas por quê? Será que esse grupo era um grupo de maior risco do que esse? Ou de qualquer maneira, aqui havia um fator de proteção que nesse não houve? Ou uma série de perguntas. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, você analisa cada artigo como, entre aspas, se estivesse analisando cada pessoa. Esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa, depois de você ver isso, você também tem como, numa pesquisa tradicional, mais tradicional, que lida só com pessoas, né? Lida diretamente com sujeitos, com seres humanos, você tem também os seus critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, por exemplo, numa meta-análise, não entra um artigo de revisão, por exemplo. Você vai selecionar que tipo de artigo vai entrar? Não, então, na minha meta-análise, eu vou selecionar apenas artigos, chamados artigos originais, ou artigos de pesquisa. Mais especificamente, só vou analisar ensaios clínicos, nesse caso em particular, só vou analisar ensaios clínicos controlados. Ou só vou analisar levantamentos epidemiológicos. Porque a forma de coletar os dados faz toda a diferença com os dados que você obtém. Está claro? Então, está ficando mais claro a questão da meta-análise? Professor, depois de toda essa análise, você pode ir a campo ou não? Você fica só nos artigos mesmo, analisando? Não, na meta-análise, o seu campo são os artigos. São os artigos. Dali você não vai a campo testar aquela conclusão que você chegou, não? Não, porque o objetivo são os artigos. Os artigos. Mas eu quero chamar a sua atenção o seguinte: quando você faz essa pergunta, eu não sei em que nível está sendo esse questionamento, mas me dá a sensação de que talvez na sua cabeça o fato de eu fazer uma pesquisa, entre aspas, só com artigos, seja uma coisa menor do que é o teste. Eu falei no sentido de que você pode estar levantando uma outra hipótese, querendo testar de uma outra maneira, a sua visão ser diferente das conclusões. O objetivo da meta-análise é testar as afirmativas vamos dizer, das pesquisas anteriores. Não levantar. O procedimento funciona? Eu tenho que responder esse tipo de pergunta. Ele funciona? Sim. Em que condições? Como ele funciona? Onde ele funciona? Qual é a magnitude do efeito desse procedimento? Então, para isso eu faço uso dos artigos. Então neste sentido estrito, ele termina em si mesmo. Tá? Não é um trabalho. É claro que todo o trabalho que é produzido, ele, num certo sentido, ele é substrato para outras pesquisas, outros desenvolvimentos. No sentido genérico, isso é verdade. Mas no que eu estou me referindo especificamente aqui, a meta-análise, ela é um trabalho que se fecha em si mesma. Da mesma forma que um estudo experimental, um ensaio clínico controlado, ou um estudo de coorte, ou um caso controle, eles se fecham em si mesmos.
Eles são inteiros, eles não dependem. É claro que, obviamente, cada artigo que é publicado de alguma forma, ele está dentro do fluxo maior da pesquisa, que ele critica, ele responde a perguntas, ao responder perguntas, ele cria novas perguntas, ou dá respostas que servem para outras pesquisas. Não. Mas isso é uma questão mais geral. Especificamente, vamos dizer, é importante que vocês entendam que a meta-análise não é uma espécie de pesquisa meia-sola. Já que eu não posso... Não é uma coisa menor. Ela tem um valor em si mesma. E do ponto de vista de abstração, ela tem objetivos mais amplos que a pesquisa de campo. Está claro? Mas eu volto a comentar aquele ponto original, que, não, entre aspas, meta-análise e revisão de literatura pode ser entendida erradamente como sendo a mesma coisa. Porque o que eles têm em comum é um grande esforço de busca de referência, de pesquisa de literatura. Só que são feitos com objetivos diferentes. E na medida que são feitos com objetivos diferentes, tem métodos e técnicas diferentes. Tá claro? Por isso, talvez a confusão. A revisão de literatura, você só pesquisa artigos para defender aquele tema que você propôs. Veja só. É preciso tomar cuidado com esse termo do só, apenas, tá? Porque aí começa a ter uma coisa assim de menor valia, um julgamento de valor. Não. Você está defendendo a importância de X no contexto Y. Então, essa é a sua dissertação, essa é a sua tese. Pois bem, você só vai buscar aquilo que seja pertinente à defesa do X no contexto Y, da importância. Acabou. Então, porque veja só, quem vai afirmar que X é importante no contexto Y é você. Ponto. Né? E para isso, obviamente, você vai levantar, entre outras coisas, você vai levantar a literatura pertinente a isso, que pode passar pelos seus teóricos que fundamentam, que pode passar pelas técnicas de pesquisa que você eventualmente utilizará ou deixará de utilizar, que pode passar pelo levantamento do tema na literatura para você apresentar o contexto de onde aflora a sua questão, que pode ser aquelas, no levantamento, você enfatizar aquelas áreas de sombra, que é quando você vai estar, de alguma forma, problematizando. Então, perceba, que não é que seja menor ou maior. Você faz diferente porque o seu objetivo é diferente. Entendeu? Então não... Aí é um objetivo. Fundamentalmente é o objetivo. Primariamente o objetivo que vai determinar os procedimentos. A escolha das técnicas, procedimentos e assim por diante. Está claro? Bom. Então, revisão de literatura, meta-análise está compreendida. Não é isso? Próximo passo. Revisão sistemática. De novo, você vai buscar artigo, de novo você vai entrar em banco de dados, de novo você vai falar com o seu orientador, de novo você vai falar com os amigos, de novo você vai sair malucadamente buscando tudo que você puder encontrar sobre o tema X. Bom. Só que agora eu tenho um terceiro objetivo aqui. Né? Na sua dissertação era a sua questão norteadora, os seus objetivos. Na meta-análise, você estava testando um procedimento por intermédio do estudo
de artigos que haviam testado previamente esse procedimento, ou seja, agora você quer levantar um tema, você quer fazer realmente uma revisão da literatura daquela coisa, daquele tema. Bom, e daí? Essa revisão sistemática vai responder, vamos dizer, uma pergunta que não tinha cabimento na sua revisão de literatura da sua dissertação. E que tinha um certo cabimento, meio secundário, não é secundário, mas prévio, na meta-análise. E a pergunta é, que garantias eu tenho que você, pesquisador, buscou tudo que tinha de buscar? Ou seja, na sua revisão de literatura, o meu critério de análise do que você reviu era a pertinência entre aquilo que você apresenta e a sua questão norteadora, os seus objetivos. Está claro? Pois bem. Portanto, neste sentido, na sua revisão de literatura, você não tem a obrigação de ser exaustivo no tema. Claro que você tem que buscar muita coisa, o máximo possível. Mas o máximo possível restrito às condições de satisfazer a sua questão norteadora e seus objetivos. E o método, obviamente. Então, eu, leitor, posso até perceber que você não leu os artigos A, B ou C. E posso não dar nenhum valor para isso. Porque, afinal de contas, esses artigos A, B ou C não tem tanto significado para a dissertação dele. Ou dela, que seja. Está claro? No entanto, na revisão sistemática, se eu sei, se você se propõe a fazer uma revisão sistemática do tema X, e eu conheço um artigo que você não apresenta, então isto é uma falha. Por quê? Porque se o objetivo da revisão de literatura era a pertinência com seus objetivos, etc., o objetivo da revisão sistemática é apresentar o estado da arte daquele tema. Ou seja, o que o mundo está falando sobre esse tema. São coisas exaustivas. Sim, e mais do que isso, mais do que exaustivo, eu tenho de demonstrar para o leitor que o método de coleta de referências que eu utilizei foi adequado para ser exaustivo. Então, vamos dizer, um estudo de revisão sistemática, ele tem um capítulo de metodologia. E o capítulo de metodologia vai descrever os procedimentos que você utilizou para identificar e coletar os seus artigos. Ele vai descrever os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Porque, no final das contas, o leitor precisa ter a confiança de que aquilo que é apresentado na sua revisão sistemática é aquilo que é pertinente ao objetivo da pesquisa e foi feito corretamente. Você não deixou de buscar alguma coisa num lugar onde você deveria ter buscado. Então, vamos dizer, a sua metodologia é uma descrição dos procedimentos utilizados para a coleta das referências. Da mesma forma que num artigo que lida com, vamos dizer, que é mais tradicional, que lida com pessoas, com sujeitos mais tipo ser humano, você tem de descrever quem são essas pessoas, o tipo de amostra, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão e assim por diante. Você também aqui precisa dizer como você buscou, como você coletou, quais foram as suas fontes, quais foram os seus critérios de inclusão, quais foram os seus critérios de exclusão, etc, etc, etc. E também, como qualquer artigo, como qualquer pesquisa, tem de ter uma questão norteadora, tem de ter um foco de pesquisa, tem de ter uma problematização,
Porque você está fazendo uma revisão sistemática sobre o tema X, por quê? Existe alguma necessidade disso? Qual é a relevância de pesquisar sobre o sistema X? De fazer uma revisão sistemática do tema X? Você tem que demonstrar. Então, ou seja, aquelas ideias de relevância, justificativa, metodologia, introdução, tudo isso estará presente numa revisão sistemática, que tem como foco o levantamento de uma exaustiva literatura sistematicamente levantada, sistematicamente analisada. E aí você vai dizer, bom, mas então é uma, vamos dizer, então uma revisão sistemática é uma, vamos dizer, uma super revisão de literatura. Sim, num certo sentido sim, na medida que o esforço de coleta de referências é, tradicionalmente, nesse sentido, muito maior. Mas de novo, eu repito, a revisão sistemática, ela não se justifica apenas pelo exaustivo levantamento de literatura. Não. O exaustivo levantamento de literatura é a ferramenta por meio da qual você vai responder às questões da sua pesquisa. Se numa pesquisa você usa uma entrevista, você grava um vídeo, você faz uma história de vida, você faz uma entrevista semi-estruturada, aplica um questionário e assim por diante, e essa, simplificando, é a metodologia ou é a técnica de pesquisa do seu estudo, na revisão sistemática você tem como técnica de pesquisa, entre outras coisas, essa revisão exaustiva. Não é só isso, mas eu estou nessa apresentação fazendo, vamos dizer, enfatizando o que tem de comum entre a revisão sistemática, a meta-análise e a revisão de literatura tradicional da sua dissertação e o que diferencia uma da outra. Eu estou procurando contrastar essas duas coisas. Está claro? Então, por isso, talvez, eu imagino, as dificuldades de compreensão e as dificuldades de aplicar. Ficou mais claro agora? Entendeu? Então, eu sou o professor Maurício Peixoto e espero que você tenha gostado desta apresentação. Até logo e até breve.